o litrão assim, com o rótulo pro lado lá, que diz que é o fabricante, né? Certo. Fabricante, né? Pelo menos eu fazia, né? Aí, com essa broca aí, esse dia o Marco furou uma plaquinha, danificou uma polia lá e aí, pô, não tem broca dessa grossura aí. E com a solda, o que não deu. Agora só furar a lateral e passar uma poliazinha. Aí, Pode, então. então, como tá? José Gelbig. E o senhor? Rick Jakubiak. O Jakubiak pode ser. Então, como tal, eu acho que convém residência. Resido na localidade por nome Cachoeira. Distante 8 quilômetros da sede, sentido Itaiópolis, Mafra. 8 quilômetros. Bem pertinho daqui. Perto, bem perto. Fica às margens do Rio da Lança, né? Rio esse que as nascentes são no perímetro urbano da cidade, né? E ele vai percorrer 28 quilômetros por aí, 27, 28 quilômetros para atingir o Rio Negro, sendo duas cachoeiras. A de exatamente do denominado nome da localidade e a outra em Vila Roots. Uma com aproximadamente 8 metros de queda livre e a outra com mais ou menos 12 por aí. Mas no curso do Rio da Lança. O senhor é nascido aqui? Ali na Cachoeira. Na Cachoeira. Cachoeira, isso. Nasceu em casa? Sim. Há 72 anos atrás, praticamente 50 metros da Cachoeira. E que por razões alguma foi ficando e quando de uma época trabalhei fora, mas retornei devido à saúde dos pais, né? E havido um acerto em família, fiquei com uma parte lá, né? Onde que hoje já a parte se transferi para o descendente, para os filhos, né? Mas quase que 80% que era dos pais, comprei de irmãos, né? Irmãos e irmã, de um irmão e mais de irmã. E a cachoeira em si, devido a ser a rocha ali basáltica, eu exerci uma atividade extraindo. Ó, isso aqui, ó, essa brita aí, nada. Essa brita eu forneci para você. Sim. Para aqui, para casa. É de lá? Produzia lá. Tudo ali. Tinha montado ali britagem. E até porque tenho filmado, desde a perfuração da rocha, o carregamento com material explosivo, né? A detonação, né? O desmonte da rocha, o carregamento, enfim, tudo que foi possível, até o último carregamento no basculante. Tudo tem. Então o senhor trabalhava? Trabalhava, exercício ali essa extração da rocha. 12 anos. Que antes disso tinha uma serraria. Que falei, uma serraria que hoje só tem uma aí, que até porque era interessante, até comentei uma coisa com a Raquel, mas é interessante, a serraria do Júlio da Véia. A única que tem aí, e a outra que você chegou a conhecer, que era do Ademar Vorme, caiu, estão roubando a ferragem e tal, está para ser resgatado o restante através do Ivo, que o Ivo com o proprietário atual, eles têm e eu vi lá uma coisa que até me interessa. Me parece que levaram até o eixo da roda d'água. Uma roda com 5 metros por 1,20 m de... Você conheceu? Eu conheci. Eixo. Lá tinha um caminhão. Eles tinham um caminhão. Sim, aquele que O tiraram Chevrolet tudo. Tigrinho, o Tigre. Existia aí muito próximo, a 4 quilômetros do centro. Olha, uma Cabine casa... de madeira, não era de madeira. Isso, era um 36, 37. Uma casa, mas com um trabalho em pintura muito de primeira, e que ficou assim, pareceu, digamos, pegou fogo, virou cinza. Mas aquilo lá atribuiu-se a um que estava interessado. Claro, não comprovou-se e tal.
Perdeu-se isso aí. E a construção da serraria em si, né? E que muito que ela contribuiu aqui, como eu estava falando, ó, serraria, mas antes era a ferraria. A ferraria, o celeiro, não era isso? Ferreiro, celeiro. Celeiro, sapateiro, alfaiate. Sapateiro. E depois outros, né, que também fazia parte de todo esse segmento aí. Mas é um segmento de todo isso pro desenvolvimento. Mas isso tudo, e foi ficando, veio a parte moderna. Como alguma coisa os senhores constataram lá, e há uma oportunidade ao qual eu vou estar presente, e é uma grande satisfação em mostrar mais detalhado lá. E preservo isso aí. E me sinto satisfeito, não precisei. Em relação à atividade, encerrei para poder fazer aquelas coisas lá. Nada, não foi por questões ambientais, porque tudo dentro do que a legislação da época exigia, né, cumprindo tudo isso aqui. Não foi por má gestor, porque de nada eu fui fazendo e tal, e pagando empregado, enfim, tudo, não tenho problema nenhum. Quando encerrei, havia uma pequena pendência lá na Receita sobre um caso de um contador, deixou coisinha mínima, não pode parcelar, não, some aí, amanhã ou depois estou aqui, pago a vista, tudo, e acabou, não tenho nada. E assim é o conceito aqui, como com a amizade correr, que aqui já está com 30 e poucos anos. Daí para mais. De um lado, né? De um lado. Do outro. De um lado. A metade, né? A metade dá 30 anos. A metade da nossa amizade é 30 anos. Então pode saber quanto tempo já faz. E tá. E aí outra coisa, que hoje muitos não valorizam o caráter. Manter sempre o caráter. É a segunda vez que estamos conversando, mais tempo. A primeira vez foi menos tempo. Lembro muito bem. Mas isso aqui, nós vamos se encontrar, e o que for dito aí vai ser sempre a mesma coisa. Por outro lado, com a Raquel, nós havíamos falado que alterou-se. Entre vários, mas eu colocaria aí 3 pontos. A verdade, né? O caráter, a verdade, o peso e a medida. Ela, onde for, ela tem que ser o mesmo. E não é. Algum alterou. A verdade fica alterada, né, procedido por aquele que ainda... o peso e a medida, não é isso? E quando for, que comentei, quando chegarás o dia que cada um será perguntado, que fizesse daquilo ao qual a ti fosse desconfiado, que foi uma missão que foi confiada. Quando os senhores estão aqui, porque é uma missão, eu por alguma razão, aí o amigo, enfim, todos, e alguns desvirtuam isso aqui. Alguns utilizam com a inteligência, que não é mais do que a sabedoria, a principal é a sabedoria. Então, a inteligência maquina essas coisas, tira proveito e vai, e beleza e tal. Você sai bem e passa com a mais, esquece que envolveu-se. E dali a pouco ele pode ficar sozinho, porque, digamos, quando está assim, tem muitas pessoas que a cercam, mas e depois? Então não, humildade, simplicidade, não interessa o que outro diz. Como bem você havia dito, valorização, vamos valorizar a pessoa. Mesmo que às vezes possa haver, como isso faz parte da natureza, faz parte de uma aprovação, já que estamos para isso aqui, que às vezes há uma pequena antipatia, mas coisinha mínima, imaginação mas vale a simpatia, ser simpático. Então isso aqui, aí o que acontece? Harmonia, entendimento, aí temos que lutar para isso, para tirar o espaço da violência, porque se existe a violência, é porque houve um espaço. O senhor é descendente de polonês também? Não? Por parte de pai austríaco. Tanto é que procurei saber de onde veio meus ancestrais, bisavó de Salzburg, na Áustria. E como que é essa relação de polonês com austríaco, com ucraniano, com alemão? Como é que fica isso? Sabe contar alguma coisa, Zé?
Para continuar, complementar a sua pergunta, polonês por parte de mãe, Grabowski. Vindo direto da Polônia. Meu bisavô, por parte da mãe, veio da Polônia. O senhor havia formalizado uma pergunta ao amigo Rick? Então, como que é a relação, né, com o austríaco, com o alemão, com todas essas etnias? Eu tenho pouco conhecimento sobre assim, a relação aqui, por exemplo, em Itaiópolis, é a vinda dos imigrantes, né? Se conhecemos ali, que foi colonizado pelos poloneses, ucranianos, alemão, né? E algum austríaco, né? Tinha alguma, mas pouco, né? Mas a maioria era polonês e ucraniano, que colonizaram. Então a gente fez aquela tinha pouca rivalidade entre nós. Na minha época, por exemplo, pouco se falava em valorizar, não, porque eu sou racista, né? Porque eu sou polaco, porque eu sou isso. Alguma coisa aconteceu na época da guerra, né? Na época da guerra, por exemplo, na última guerra, essa foi, assim, a rivalidade foi grande, né? Inclusive as brigas aqui entre poloneses e alemães. Né? Mas depois que acabou a guerra, acabou tudo. A amizade voltou né, de novo, com tudo, e hoje vive-se até hoje. Aí houve mistura entre... Hoje não pode se dizer que caso entre si, então se formam as famílias, tudo que nem ele. Mãe polonesa, pai... Isso, de descendente austríaco. Vindo, eu já sou polonês. Que aí, no caso, muitos é alemão. Mas dizem ali, mas muitos, de cabo a rabo. Muitos vinham da região germânica e alguns entendiam, não, mas esse aqui é alemão. Porque a região germânica compreende, né, os chamados Países Baixos, né, que circundavam a Alemanha. Porque veio, o que diz a história, o que a gente ouviu também falar por pessoas que não mais existem, é que havia alguma leva maior de imigração, como o senhor bem falou, ali, a fundação de Rio Negro e depois Mafra, né? Já em seguida Mafra. Mas os primeiros, 1826 chegou, já tinha alguma família, chegou 13 famílias ali em Rio Negro, consta na genealogia do Nicolau Bley. E aí é o seguinte, cruzaram o rio, né? E aí foi. Depois aqui, que aqui é Lucena, né? Mas aqui era Itaiópolis. Aqui era Mafra, né? Assim, Mafra não, Rio Negro. Rio Negro, digamos, Paraná. Aqui. Era comarca. Meu pai era paranaense, nascido aqui, em Itaiópolis. Isso. Né? Até 16, 17 foi aí. 1905. O meu pai também era Rio Negro, né? Tá no... Né? 1990. Rio Negro. 1937 ele nasceu. Pois é, então o pai é de 6. Ainda era Paraná aqui, a nossa região. Não sei até onde, mas ainda aqui Itaiópolis era Paraná. Bom, o senhor... Depois, não sei em que ano que foi. Aí depois foi tirado, por exemplo... 1916. 16. Aí mudaram, por exemplo, a divisa pelo Rio Negro, né? Rio Negro. Então já passou a ser Rio Negro e Mafra, a divisa de Santa Catarina com Paraná. Né? Mas o meu pai ainda era paranaense. Então, acabou que conviveram bem. Todas as etnias aí já miscigenou. Miscigenou. Então, aquele atrito que havia, era alguém que vinha de fora e começava no diz que, olha, aquele lá vem para atingir vocês aí, porque infelizmente... Já naquela época tinha os agitadores, tinha alguém que, né, claro que não era bem aceito e tal, e começava a procurar... Aqueles que liam jornais, liam cartas, recebiam, porque não tinha comunicação nenhuma, né? Não sabia de nada o que acontecia. Coisa mal interpretada e passava... Mas tinha alguns que sabiam pela leitura, né? Eles liam jornais, recebiam jornais lá da Europa, e cartas também das famílias,
Então eles estavam ligados à guerra, ao que estava acontecendo no mundo. Nós sabia, nós aqui tinha em Paraguaçu, por exemplo, tinha o... Acho que agora... Como é o nome dele? Era o que é o comunicador da recebia da região. a mensagem lá e as comunicações. Comunicava, eram os padres, né? Os padres que vinham da Polônia, que eram sempre, eles vinham de lá, e esses que... E tinha um lá em São Pedro, né? Aquele era o... Também não posso me lembrar agora o nome dele. Era Stanislau o nome dele, mas como é que o sobrenome? Posso me lembrar agora. Então aquele também era um senhor que era muito ligado ela que comunicava, sabe, as coisas. O senhor é nascido aqui mesmo? Nascido na colônia São Pedro. Nasceu em casa também? Também em casa. Não tinha hospital, não tinha. A farmácia que tinha era em Iracema. As irmãs de Iracema tinham uma farmácia lá. Inclusive eu sofri um acidente com 6 anos de idade, né? Tive esse corte do pé, foi cortado, né? Com uma tora de madeira que atorou. Mas eu tinha 6 anos, andando por perto de um carretão desses de puxar a tora, e caiu uma tora. As irmãs de Iracema me curaram esse pé aí. Esse carretão era carroça? Era uma carroça para puxar a tora, né? E eu estava ali, junto com um tio meu lá, ajudando. E ele se descuidou, eu fiquei perto lá e a tora desandou de cima. Pegou um quadradão de madeira, primeiro me jogou assim, pegou o pezinho lá, aquele canto daquela madeira e a tora em cima. E atorou. Mas atorou que ficou, metade do pezinho ficou lá embaixo. O senhor trabalha hoje como ferreiro, né? Como é que começou? O que levou o senhor a querer trabalhar com ferraria? Porque é que na época não tinha escola, era só o primário. Né? 4 anos o primário e aí encerrava, porque não tinha recurso. O único ginásio na época podia ser em Curitiba, né? Mas nem em Rio Negro e Mafra não tinha. Né? Porque o ginásio em Mafra eu acho que começou lá por 57, 56, por aí, né? Porque eu sei que eu até tive um convite de um diretor lá, quando eu trabalhei, depois já de oficial de ferreiro, fui para lá, fui convidado, mas preferia trabalhar e não queria estudar mais para frente. Né? Mas daí, quando encerrei o 4º ano primário, eu disse para o meu pai, eu não vou trabalhar na lavoura. Eu vou aprender uma profissão. E aí meu pai ele tinha uma marcenaria de sociedade com o cunhado dele, que era meu tio. E o pai disse, e o outro tio era ferreiro, já tinha 2, um ferreiro e outro marceneiro. Mas eu preferia ser ferreiro, eu não gostava de marcenaria. Né? E daí, o que me fez ser ferreiro foi isso, né? Aprender a profissão, aprendi e estou até hoje nela. Hoje o senhor está com quantos anos? 81, vou fazer dia 27 desse mês. Você começou a trabalhar com 14 anos de idade. 14 anos eu tinha quando eu comecei a trabalhar. Era assim dá para se dizer um vestibular, né? Era 4 anos, por exemplo, de escola, né? 3 anos, não 4. 3 anos a gente não ganhava nada, né? Trabalhava para aprender a profissão. Era um aprendiz? Quando terminou 3 anos, aí sim, aí a gente já passava a ser oficial, então daí já ganhava um trocadinho, né? 50 reais por mês, 50 cruzeiros por mês naquela época. O senhor havia comentado sobre a importância, né, dessas profissões, o ferreiro, o carpinteiro, mesmo o marceneiro, o sapateiro. E pode falar um pouco mais sobre isso? Até porque, na minha opinião, que cada um
chega um tempo, há uma inclinação para uma atividade, uma vocação. E aí começa a manifestar isso aí. Como é o caso que o amigo acabou de dizer, tinha duas opções, ou madeira ou ferro. Ou Tá. madeira ou ferro. Aí se comparado, poxa, mas cortar madeira é bem mais mole do que cortar ferro. Mas se vamos cortasse cortar ferro. muito curto, Tá, vou falar nem um que pouco cortasse que algum 3 dizia, vezes, ficava curto do dizia mesmo para jeito. mim, viu, Zé, você... E o ferreiro esticava a peça e não perdia. Vou fazer agora há uma dessa aí que a madeira em alguma coisa terá que estar muito ali porque não tem como se recuperar ela, perde totalmente. O ferro, se ele tiver grossura e faltou comprimento, ali você faz. A madeira já está, não tem como emendar, ou não é possível. Então, existe essa diferença. As duas requerem habilidade, obviamente, né? Tá. Em relação à sua pergunta sobre as profissões, que muitas, e até as atuais, que todo dia está surgindo, diante o desenvolvimento requer isso aí, né? Novas profissões, novas ocupações. Por exemplo, eu admito, nós na parte de informática e temos uma dificuldade até pegar o jeito. De repente um jovem ele está mais, porque é a geração, é coisa da época. Então, o amigo falou, na época, terminava, que é o meu caso, 4 anos do 1, 2, 3, 4. Primeiro, segundo, terceiro e quarto livro. Aliás, me convém falar de que na escola eu me destacava sobre algum desenho, sobre alguma coisa, e principalmente a leitura num quadro. Então, o professor passava lá, quem que vai ler lá e tal, chamado ditado lá. Então, me chamava lá. Razão pela qual que também me deu uma grande incentivo a me dedicar à leitura, que há muitos anos venho fazendo. Convém aqui dizer, possuo aí um livro, que é o livro dos livros, com 1.174 páginas, estou relendo pela terceira vez já ele. E que essa leitura só faço aí os domingos. Isso já monta de muitos anos. Aí aqueles se sobrou demais. Conhecendo alguma coisa que está contido nesse livro, pega um outro livro, que é mais ou menos paralelo, ele vai dizer a mesma coisa. E o que está ali, escrito há milhares de anos, confere com a atualidade. Então, tudo isso aqui somado, isso traz até um certo conforto para a gente. Poxa, mas que bom, se sente bem, e é isso, se dedicar a alguma coisa. Aí nós vamos sair do assunto aí sobre profissões, mas são todas elas. Mas as principais, que quando da formação, falando na migração, temos assim um conhecimento e podemos imaginar, agora de repente não é aquilo que nós ficamos, mas o que trouxe mostrou e foi embora, nunca mais foi visto. Então foi sofrido, por isso que há de se muito reconhecer a isso aí. E por isso que a maioria que cuidou, batalhou, encarou, união, porque daí era união, está aí, demonstra isso, alguns locais aí, cruz, vamos pôr uma cruz lá, vamos lá fazer um agradecimento a Deus, vamos fazer uma oração lá, e junto. Hoje essas união, está pouco, tem mais reunião. A finalidade da reunião é objetivado por alguém até para tirar proveito. Agora, a união não, a união fraterna. E que muito deve se valorizar a amizade sincera. Digo o seguinte para muitos aí, jamais eu fujo, não quero amizade interessante, eu quero amizade sincera, interessante, já propriamente, interessa ter uma amizade para depois tirar proveito. Isso, então, são os valores, né, morais aí que, lamentavelmente, tá. Por isso que é muito importante levar conhecimento de todos os jovens, de todas as idades, para que manifestem algum, eu gostei disso aqui, tá? Porque senão mostrar o que hoje é mostrado, viemos muito, uma coisa muito boa, mas que está arrastando aí
telefone, essa facilidade, internet, coisa boa, muito boa. Que bom isso aí, porque foi desenvolvido por um talento, por uma inspiração valiosa, só que não imaginava-se que ia ser usado isso aí. Então vamos combater imensamente sobre isso aqui. E é exatamente a história, porque começa um livro, pô, mas que bonito aqui, tá. Existe muita coisa incentivando, não quer dizer que não. Existe, mas vamos nós, se puder, fazer mais e mais, para que tenhamos mérito com isso, né? Não apenas assim uma conotação pessoal, mérito e outra com reconhecimento. Poxa, graças àquele que também... Então, isso aí. Agora, sem dúvida, o que ainda existe de indústria, como é o caso aqui, que foi o que iniciou o desenvolvimento, deve ser preservado. Como tal está o IPAM, né, em que busca. Existe qualquer coisa que até porque, dependendo da pessoa que vai contatar com o proprietário, se não foi bem habilidoso, o proprietário imagina, não, mas estão querendo me tirar porque ainda existe, sabe isso aqui. Foi o caso que eu disse para um amigo aí, não, mas não é assim, tem uma coisa que eu falei agora há pouco, uma serraria do quadro de Soter, né? Quadro de Soter, o que é o quadro de Soter? Então, era aquela bárbara, aquela ferragem, tora, né, tronco de metro e meio, 3, 4 metros comprido, será demorar para as primeiras construções. E veja, ainda tem alguma casa aqui, mas muita coisa deveria ser, porque, verba, e se houver vontade política, tudo acontece, porque nós fazemos a nossa parte, mas às vezes há um entrave burocrático lá que atrapalha, mas com garra, com perseverança, supera tudo isso aqui, supera.